Olá, o meu nome é Cristina Trade e esse é o quadro Humberto de Campos, Casos que Iluminam, do projeto Espírita Religar. E é com muito carinho, que eu aceitei o convite de estar aqui para contar um dos casos que mais me agradam dentro da literatura de Humberto de Campos. E o livro que eu escolhi é o livro Contos e Apólogos, psicografado pelo irmão X, pelo espírito Humberto de Campos, e o capítulo é o capítulo 26, com o título A Última Tentação. Bom, por que eu escolhi esse capítulo? Porque esse capítulo é um capítulo do livro que vai nos retratar o momento em que o Cristo estava na cruz. O que se passava dentro da cabeça do mestre. E era uma curiosidade minha, né? E o dia que eu li esse capítulo, né, do livro, eu fiquei extremamente emocionada com o estado emocional do Cristo naquele momento. E esse estado em que o Cristo se encontra, né, ali, sozinho, sem ninguém, porque todos os apóstolos fugiram, né? Saíram porque não tinham medo do que poderia acontecer com eles. E Jesus ali sozinho, né? Refletindo sobre tudo, né? Imaginando ali, né? Eu acredito toda a situação pela qual ele viveu aqui no mundo. Né? Ele veio ali na região da Galileia, veio como o mensageiro de Deus para nos ensinar o amor, para nos mostrar o que era o amor. Ele veio nos mostrar um Deus caridoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, diferente daquele Deus, né, mostrado por nós através da lei mosaica, que era um Deus justiceiro, um Deus punitivo. E Jesus, então, ele nos passa a mostrar um Deus que ele chamava de Abba. E Abba, né, quer dizer papai, quer dizer um título carinhoso, não pai, né? Porque às vezes a gente fala, oh pai, mãe, mas quando a gente fala mamãe, quando a gente fala papai, nós estamos nos dirigindo de uma forma muito mais carinhosa, muito mais íntima. E é isso que Jesus vem nos mostrar, que esse Deus era íntimo, que ele estava em nós. E aí, nesse momento na cruz, né, Humberto de Campos diz, né, ele começa esse texto dizendo assim: dizem que Jesus, na hora extrema, ele começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de um olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. E aí ele vai contemplar toda aquela multidão enfurecida, né, fustigada pelas vibrações de ódio, de maldade, de crueldade, né, dizendo: morra Jesus, né, crucifique, né, morra, né, e Jesus ali, né, sedento e em chagas, né, sob uma multidão de pessoas que estavam ali desejando a sua morte. Imagine essa vibração, você ali sozinho, né, você inocente, vindo para poder ensinar o amor, para poder nos ensinar sobre as leis divinas do Pai, para nos mostrar que somos filhos do Pai Eterno, que somos imortais e que existem vários mundos habitados, né? A pluralidade dos mundos habitados, para nos mostrar a reencarnação. Então, ele ali, sozinho, né? Pensativo, e eu acredito que como todos nós, né? Com as suas sombras, porque nós temos as nossas sombras, né?
No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele vai perguntar para os discípulos, né, sobre o bem e sobre o mal. E a espiritualidade vai responder que toda vez que nós fazemos o bem, nós nos aproximamos de Deus. E todas as vezes que nós fazemos o mal, nós nos afastamos de Deus. E ali, Jesus, puro amor, mas ainda naquele momento ele teve a sua última tentação. As lembranças remanescentes, né? Ele vai se lembrar de Simão Pedro, do apóstolo. Por que ele negou, né, o companheiro a quem mais ele confiara? Ele se lembra de Judas, né? Como que Judas pôde entregá-lo ao preço de míseras moedas, o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, e cuja presença ele ficaria extremamente feliz? Vai sentir saudades profundas de Filipe e Bartolomeu e sentir necessidade de escutá-los. Rememora as conversas com Mateus, né? Refletiu então como seria doce e inteligente abraçar o funcionário de Cafarnaum de encontro ao peito. Então, ele vai relembrando cada apóstolo. Imagine ele que ensinou, conviveu com os apóstolos e de repente ter que lidar com a fragilidade desses apóstolos. Porque até aquele momento os apóstolos não estavam comprometidos com Cristo. Eles estavam envolvidos com Cristo, como alunos numa escola. Eles estavam ali aprendendo. Eles estavam como aprendizes. E não estavam comprometidos como Cristo em evangelizar, em poder colocar a mão na massa, né, e fazer aquilo que o Cristo fazia e ensinava. Então, todos nós, em algum momento, convivemos com pessoas que nos magoam, convivemos com pessoas que nos falam coisas que nos deixam tristes, convivemos com pessoas, às vezes, que nos deixam em situações que nós desejamos, talvez, que ela passasse pela mesma situação, né? São as nossas sombras, é o nosso mal, né, em nós, porque o bem e o mal, ele existe em nós. Agora, aquele que vai se expressar mais, se é o bem ou se é o mal, vai depender o quê? Das nossas atitudes, de como nós nos colocamos diante das reações provocadas pelo outro. Então, Jesus, diante de tudo isso, diante desse sentimento de abandono em relação aos apóstolos que ele tanto amava, isso tudo vai passar pela mente dele. E aí, foi quando Jesus, quando ele está pensando tudo isso, ele vê alguém se levantar e de pronto ele reconhece que era um espírito, né, que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. E aí o gênio da sombra vai então murmurar no ouvido do Cristo: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Diz que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra, para que domine todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. E aí Jesus vai escutar isso tudo mudo e vai chorar, né? As lágrimas vão descer. E sim, ele pensava em Pedro, não por maldade, mas pela fragilidade do apóstolo. Ele pensava em Judas, né, que o entregara, mas não porque ele era ruim, mas porque ele se iludira com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo.
né? Judas, ele foi mais traído do que traidor, porque ele procura Caifás. E quando ele procura Caifás, ele acha que ele pode, né, substituir o Cristo ali na doutrina cristã, porque ele achava que o Cristo era muito bom. Chico Xavier, no capítulo Bom Ânimo do livro Boa Nova, ele vai nos contar essa história de Judas. Ele diz que Judas achava que Jesus era muito bondoso, muito caridoso, e que para ser um político, para disseminar a doutrina cristã, teria que ser uma pessoa mais enérgica. E ele se achava capaz disso. E aí, por míseras moedas, ele vai entregar o Cristo, achando que Caifás o ajudaria politicamente. E lógico que não iria ajudar, não é? São as ciladas do mundo que envolvem, né, o materialismo, ali a vaidade, o orgulho, o poder. E Judas se encanta com isso, com essas paixões terrenas. E é aí que ele vai ser traído, né? Então, esse espírito das trevas, né, essa sombra, né, essa última tentação que o Cristo passa, né, aguardava a palavra do Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz. E aí Jesus vai responder, pensando intimamente com ele. Ele olha para o céu e roga em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Então, nesse instante, porém, ao invés de deter-se da contemplação de Jerusalém, dominada da impiedade das pessoas, daquela vibração de ódio, de raiva, de mágoa e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu que os anjos iam e vinham, tecendo as estrelas e flores o caminho que conduziria ao trono celeste. E uma paz inesquecível, né, indefinível e soberana estampara no semblante do mestre, pois o mestre vencera a sua última tentação. E assim somos nós, né? Nessa corrida, né, entre a luta do bem e do mal em nós mesmos, nós precisamos vencer essas tentações diariamente, todos os dias, porque todos os dias, né, novas provas nos encontram. Então, nós temos que ser vigilantes e orantes, assim como o Pai nos ensinou, e estarmos prontos para poder perdoar, para poder amar, estar com o coração aberto, para que as sombras nunca vençam em nós, né? Nessa estrada entre o bem e o mal, que o bem ele sempre esteja acima em nossos corações. Então, esse foi o capítulo que eu escolhi para poder compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem, né, e dêem uma olhada lá nos livros contos, no livro Conto e Apólogos, Contos e Apólogos, no capítulo 26, a última tentação. Eu acho que vocês vão gostar muito e vão se emocionar muito quando lerem, imaginando, né, o Cristo nesse último momento. E para você ter acesso a outros casos como esse, é só você acessar o YouTube no Projeto Espírita Religar. Então, um grande abraço para vocês, um beijo e muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando com vocês esse conto. Um abraço.